Boa noite a todos e a todas. Nós estamos começando o nosso quinto colóquio de estudos clássicos da UFAM. Esse projeto, gente, começou no mês de agosto aqui, por iniciativa da professora Soraya Chaim, juntamente com um grupo de pesquisa e estudos, o GELAMA, da Universidade Federal do Amazonas, e esse grupo reúne professores e pesquisadores, além da UFAM, de outras universidades, como aqui mesmo o Instituto Federal de Alagoas, acredito também que a Universidade Federal da Paraíba, e então hoje nós temos dois professores, né? Eu tenho a honra de ter dois professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, a qual faz parte do meu percurso de formação. O professor Fábio foi meu primeiro orientador de iniciação científica ainda, e a professora Fernanda, em que eu já conheci no final da minha trajetória na Universidade Federal de Juiz de Fora, e conheci também, e depois nos reencontramos em eventos acadêmicos. Então, para mim é uma satisfação imensa ter esses dois professores aqui. O professor Fábio, que passou aqui pela Universidade Federal Rural do Pernambuco, aqui em Serra Talhada, e hoje professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor e mestre também em linguística na área de estudos clássicos pela Universidade Estadual de Campinas. Ele fez licenciatura em letras clássicas na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atualmente ele é professor adjunto de grego e latim, e também atua como docente permanente do programa de pós-graduação em linguística e em filosofia desta mesma instituição. Suas pesquisas, em geral, versam na área de letras e filosofia, com ênfase em estudos clássicos, atuando principalmente nos temas história e filosofia da linguagem, discurso gramatical, grego e latino, Platão e ensino de línguas clássicas. Atualmente, ele realiza estágio de pós-doutorado com bolsa pelo programa Visitante Júnior da CAPES, junto ao Departamento de Ciências da Antiguidade da Universidade de Liège, na Bélgica. Então, professor Fábio, nós vamos começar pelo professor Fábio, por a questão da ordem que nós apresentamos na divulgação. E, em seguida, eu vou fazer a apresentação, depois a fala do professor Fábio, que eu vou fazer a apresentação da nossa querida professora Fernanda. Fábio, seja bem-vindo, e, mais uma vez, eu reitero a nossa imensa satisfação em tê-lo conosco nessa noite. Bom, boa noite a todos e a todas. Gostaria de, inicialmente, agradecer imensamente ao Cícero e à professora Soraya pelo convite de compartilhar com vocês esses momentos aqui, em que a gente pode, efetivamente, apesar da situação em que atravessamos no nosso país, nos colocarmos em contato, estreitando grupos de pesquisa que há bem poucos anos atrás teria bem mais dificuldades de se encontrar e de trocar ideias. Como a minha colega Fernanda já antecipou, apesar da grande vantagem de podermos nos falar aqui online, sincronicamente e de forma clara, infelizmente as condições meteorológicas aqui da zona da Mata Mineira talvez não favoreçam, ou espero que favoreçam, o nosso encontro. De todo modo, se houver alguma interrupção, eu espero que a gente possa voltar. Bom, é um grande prazer poder compartilhar aqui com vocês, só fazendo uma pequena retificação na apresentação do Cícero, que eu concluí o trabalho de pós-doutorado na Bélgica, que foi realizado no ano passado, e essa fala que eu vou compartilhar com vocês é um pouco o resultado dessa pesquisa desenvolvida no meu pós-doutorado. Para quem não
nunca se debruçou sobre a obra dos gramáticos antigos, mesmo quem não tenha examinado essa tradição gramatical produzida na antiguidade grega e latina, certamente vocês se lembrarão de alguns nomes que são frequentemente citados como os precursores da disciplina gramatical no mundo antigo. O primeiro nome, o mais comum, que todos os manuais de linguística sempre cita, é o nome de um gramático alexandrino que teria escrito sua obra no século II a.C. e que recebeu o nome de Dionísio, o Trácio, que teria vivido na região da Trácia. Essa obra do Dionísio Trácio, a Tecne Grammaticae, é reconhecida como sendo o texto gramatical mais antigo de que nós temos notícias, né? É considerado até mesmo a base da gramática antiga. Mas o Dionísio Trácio, a obra do Dionísio Trácio, que aliás nos chega somente bem fragmentária, nós temos apenas uma parte considerada autêntica dela, não é a única e nem mesmo a principal obra dos gramáticos antigos. Só na tradição grega houve uma linhagem de gramáticos que produziram comentários, estudos e tratados gramaticais a partir do século II a.C. e que se estende ao longo dos séculos até por volta do século III depois de Cristo ainda há tratados gramaticais escritos em língua grega. Na tradição latina nós temos documentos gramaticais, obras gramaticais que nos chegaram a partir do século I a.C., com a obra do Varrão, até a Antiguidade Tardia, o século VI depois de Cristo, obras ainda inteiramente escritas em latim para descrever essa língua, com a obra, por exemplo, do Prisciano. Nesses dois eixos da tradição antiga, seja em língua grega, seja em língua latina, esses autores, que são muitos e ainda muito pouco estudados, né, cuja obra, a maior parte, não é traduzida ainda em línguas modernas, esses autores são os verdadeiros fundadores da disciplina gramatical. A gramática, tal qual a entendemos hoje, seja enquanto um gênero escolar de descrição linguística ligada ao ensino de uma língua em particular, seja ela enquanto um manual normativo que regula o bem dizer, o bem falar, o bem escrever, seja ela, em suma, um discurso de descrição empírica de como uma língua funciona, a gramática moderna, ela é herdeira dessa gramática antiga. É herdeira de uma tradição que não somente consolidou o nome gramática, mas também inventou as principais categorias de que lançamos mãos na gramática moderna. Dito isso, eu gostaria de dizer que hoje eu vou falar não sobre essa tradição de forma panorâmica e ampla, o que demandaria um tempo muito maior, mas eu vou falar particularmente sobre a obra de um gramático grego, que é o Apolônio Díscolo. Apolônio Díscolo é um gramático que escreveu uma obra relativamente extensa, dividida em 4 livros, é esse livro aqui, que é o livro chamado Sobre a Construção, em grego Perissintaxeos, que é uma obra que trata pela primeira vez na tradição gramatical sobre esse domínio de análise linguística que nós chamamos de sintaxe. O que hoje pretendo mostrar para vocês é como que o gramático Apolônio Díscolo pensou esse conceito da sintaxe da língua grega. Inventou uma terminologia que seria depois apropriada para a descrição da língua latina por um gramático chamado Prisciano e que estaria, desde então, na tradição gramatical ocidental
como um dos níveis de análise, além do nível que se ocupa dos sons da língua, fonética, fonologia, do nível que se ocupa das classes das palavras, uma morfologia, mas também o nível da sintaxe. Então, quem foi Apolônio Díscolo? Uma breve nota sobre esse pensador. Apolônio Díscolo é um gramático do século II depois de Cristo. É um gramático que é herdeiro de uma tradição gramatical que nós chamamos alexandrina, da filologia alexandrina, que era uma tradição que remonta ao século III a.C., que é a tradição que se reuniu em torno da fundação da Biblioteca de Alexandria e que desenvolveu um conjunto de conhecimentos ligado à preservação dos textos gregos, especialmente dos textos homéricos. Então, a antiga gramática, dentro do seio da filologia alexandrina, é uma gramática que tem uma função ligada à literatura. Então, esse é o primeiro, digamos assim, preconceito que a gente tem que desfazer quando a gente lida com a gramática antiga. O projeto da gramática antiga, especialmente da gramática alexandrina, é um projeto ligado à preservação, ao comentário, à leitura e à interpretação de textos literários, especialmente textos homéricos. E aí vocês talvez perguntem, mas por que essa preocupação com a preservação, com o comentário, com a leitura de textos literários, especialmente homéricos? A razão disso se dá por uma questão histórica, por uma questão ligada ao desenvolvimento da civilização helenófona no mundo antigo. Vocês certamente saberão que a partir do século III a.C., houve uma expansão, digamos assim, da fronteira linguística de fala grega no mundo antigo. Enquanto no período clássico não havia um grego, mas eram dialetos gregos que coexistiam numa extensa região que hoje inclui onde está a atual Grécia, mas também onde está a atual Turquia, o sul da Itália e algumas outras regiões ali do Mediterrâneo, com a expansão dessa cultura grega a partir das viagens de Alexandre, outras cidades do mundo antigo passam a adotar a língua grega, e o grego se estende numa espécie de império mediterrâneo, que vai do norte da África ao sul da França, de onde hoje é a França, passando pela Itália, passando pelo Oriente Próximo, e incluindo toda a vasta região da Península Ática. Se consolida, então, o chamado Império Alexandrino, que é também uma fronteira de uso de uma língua prestigiosa, que era o grego. Não mais o grego ático dos autores clássicos, mas era um grego que a gente chama koiné, que era o grego comum usado por uma extensa faixa territorial que engloba múltiplas culturas. Então, é nesse cenário de multiculturalismo que a civilização grega olha para o seu passado e institui a gramática como uma atividade que tinha como finalidade a preservação dessa memória. Então, o comentário de textos literários, a preservação desses textos na Biblioteca de Alexandria, a interpretação deles, a elucidação das palavras que os gregos já não mais usavam, e o ensino dessa literatura grega está associado a um projeto de identidade cultural e de identidade linguística de uma civilização que já é múltipla, diversificada, mas que fala grego e usa grego. Então, a disciplina gramatical surge nesse contexto de produzir uma atividade que tem um lado que é escolar, mas tem um lado que é cultural, ligado à preservação das bases de uma cultura do passado. Então, a gramática, ela é um comentário de textos
tendo em vista a preservação de uma memória cultural. Esses elementos da gramática alexandrina permanecem na gramática de Apolônio Díscolo, que é a gramática de que nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes agora. Apolônio Díscolo, ele se filia a essa tradição alexandrina, e ele produz um texto que dialoga com essa esteira da filologia alexandrina. Ele cita vários dos autores, dos filólogos e dos gramáticos gregos que estavam ligados a essa tradição, a começar pelo Aristarco, que é considerado o primeiro escolarca da Biblioteca de Alexandria, mas de quem, infelizmente, nós não temos muitos textos remanescentes. Ele cita outros gramáticos alexandrinos também, né? Ele se insere dentro dessa tradição. O próprio nome, Apolônio Díscolo, é interessante ser comentado, porque o sobrenome que ele recebe, Díscolo, né, remete a uma palavra grega que significa difícil. Então tem um anedotário em torno da ideia da biografia do Apolônio Díscolo, que de resto a gente tem muito pouca informação, como a gente tem muito pouca informação da biografia dos autores do período, de que ele teria proposto aulas de gramática em sua época, que eram aulas consideradas muito difíceis para os aprendizes que frequentavam a sua escola de gramática, né? Ou então, devido ao fato de que o próprio texto do Apolônio Díscolo, texto do livro Perissintaxios, né, sobre a sintaxe, tenha sido um livro considerado difícil. Não é um livro fácil, gente, isso de fato não é. Agora, se o nome dele vem dessas razões, desse anedotário, isso não dá para a gente, evidentemente, saber precisamente. O que dá para a gente conhecer é a própria obra do Apolônio Díscolo, que felizmente chega até nós bastante completa. Nós temos o Perissintaxios, que é essa obra do qual eu vou falar um pouquinho agora. Ela se divide em 4 livros. E como o nome diz, teoricamente falaria não de toda a gramática da língua grega, mas da sintaxe da língua grega. Mas o que é essa sintaxe que os antigos pensavam? Em que ela consistia e qual é a relação dessa sintaxe com essas práticas que eu falei há pouco, de ensino da gramática, de leitura de textos, de interpretação de textos? Vamos tentar responder essas perguntas aqui. No primeiro livro, só para que vocês tenham uma ideia do panorama da obra, no primeiro livro do Apolônio Díscolo, do Perissintaxios, você tem uma justificativa do projeto epistemológico dessa obra. A primeira consideração do Apolônio Díscolo é dizer justamente que os gramáticos anteriores haviam falado ou discutido sobre as partes da oração, né, as chamadas classes de palavras, mas que cabia a ele entender como que se relacionam essas partes da oração entre si para a formação de um enunciado completo, de uma frase completa. E o Apolônio Díscolo justifica dizendo que isso é fundamental para a leitura dos poetas e dos prosadores. Eu quero destacar isso. Isto é fundamental para a leitura dos poetas e dos prosadores. Essa introdução presente no livro 1 do Apolônio Díscolo já mostra que não se tratava de uma reflexão linguística abstrata. Não se tratava de uma reflexão da língua, como Saussure dirá muitos séculos depois, né, nela e por ela mesma, né? Mas se tratava de uma investigação sobre a organização da frase, tendo em vista a leitura dos textos. Então seria, se a gente fosse usar uma etiqueta anacrônica, seria como se fosse uma teoria sintática aplicada à filologia.
E quando o Apolônio Dísculo fala assim, é muito importante para a leitura dos poetas e dos prosadores, não é simplesmente a leitura ligada a esse processo de você pegar um texto, decodificar aquela informação e compreender o significado daquele texto. Não é somente isso. A leitura está associada também a uma dimensão da qual a gente não pensa, porque quando a gente acessa um texto, o texto já vem no papel, ou então no PDF, né? A gente não problematiza a origem do texto, mas a origem do texto para os antigos era um problema que se colocava de forma cotidiana. Como assim a origem do texto era um problema que se colocava de forma cotidiana? Por uma razão muito simples. Os antigos não tinham a gráfica, o parque gráfico, né? Isso é antes da invenção da imprensa. Então, todas as obras eram reproduzidas em fontes manuscritas. E essas fontes manuscritas variavam enormemente. Então, como que um gramático do século II, por exemplo, que é a época do Prisciano, diante de um texto atribuído, digamos, a Homero, que teria produzido a sua obra há 1000 anos antes, né, no século VIII a.C., século II depois de Cristo, Homero, em relação a Apolônio Dísculo, está 1000 anos afastado dos gregos do período. Esse gramático não tem um livro com a obra completa do Homero comentada, mas ele tem várias famílias de manuscritos. Como que ele considera qual que é o manuscrito mais correto? Aquele que tem menos erros, aquele que é mais autêntico, aquele que é mais original, tendo em vista que nenhum manuscrito é coetâneo do autor. Os manuscritos que os gramáticos lidavam, os próprios manuscritos já eram cópias de cópias feitas séculos depois de um possível autógrafo desse autor. Então, o que Apolônio Dísculo quer fazer não é uma descrição abstrata da língua. Ele quer construir uma teoria geral da língua para que, diante de tantas variações no manuscrito, ele possa prever qual é o manuscrito mais correto. Então, a teoria linguística, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre o forte racionalismo que está nessa teoria linguística do Apolônio, é uma teoria que gostaria, ou tinha como intenção, ou pretensão, estabelecer uma regra que se poderia aplicar aos textos para se eleger qual era a construção mais correta, tendo em vista uma norma que não era a norma do grego usado na época desse gramático ou das pessoas que conviviam na época desse gramático, mas era uma norma associada àquela tradição literária, poética do passado. Então, a ideia, a discussão sobre norma na gramática está sempre vinculada a uma norma literária. E aqui eu faço um breve parêntese, para vocês verem o eco dessa discussão. Na gramática normativa moderna, por exemplo, se vocês pegarem uma gramática do português, uma gramática normativa moderna do século XX, pega aí, digamos, o Napoleão Mendes de Almeida, gramática sistemática do português, pega não Evanildo Bechara, que ele é mais filólogo, mas pega um Celso Cunha e Lindley Sintra, um gramático normativo do português. Vocês vão observar que quando eles estão falando sobre a norma do português, o correto do português, eles dão como exemplos o quê? A fala gravada do uso contemporâneo do português falado nas regiões em que o português é língua materna? Não. Eles vão dar o exemplo dos literatos, de Machado de Assis, de Oswald de Andrade. Eles vão sempre dar os exemplos literários. Só que tem uma grande diferença entre essa norma moderna, que elege os literatos como modelo, mas está querendo ensinar o português falado de hoje.
Isso é uma espécie de, digamos assim, entre aspas, esquizofrenia. Porque a gramática antiga, ela está olhando para o modelo que é a norma literária, mas não para ensinar as pessoas a falar grego, mas ensinar as pessoas a ler esses textos antigos. Então, se a ideia de norma é muito parecida, a finalidade é muito diferente. A gramática antiga, de Apolônio Díscolo, vai construir-se uma teoria sobre a sintaxe do grego. Um pensamento abstrato sobre essa língua, que vai criar uma terminologia que vai ser herdada pela gramática latina e vai chegar até a gramática moderna do português. Mas com uma outra finalidade, uma finalidade literária. Então, o gramaticos, o gramático, ele era uma espécie de crítico literário também, e de editor de textos também, filólogo. Ô Cícero, só me informa quanto tempo, até quando eu tenho para falar? Essa aí tem 15 minutos, Fábio. Beleza. Então, vou aproveitar esses 15 minutos para falar um pouquinho sobre como, em que consiste essa teoria sintática do Apolônio. Eu já falei sobre a finalidade da obra, sobre como essa obra se insere dentro desse contexto, ligado ao ensino, ao comentário e à estipulação de uma norma de linguagem para as atividades filológicas. Agora eu vou falar só um pouquinho, uma palhinha, digamos assim, sobre alguns elementos da teoria, da filosofia da linguagem da Apolônio Díscolo, que é muito interessante. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que, do ponto de vista teórico, essa gramática grega do século II, do Apolônio Díscolo, ela já é herdeira de uma tradição que, a bem dizer, se inicia na filosofia grega. Então, a ideia de que você tem um enunciado, um logos, e que esse enunciado ele é formado por partes, já está em Platão, no Sofista. Já em Sofista, a gente tem uma mini-teoria do enunciado. Não é bem uma lógica ainda, mas lá você tem uma distinção entre o que se chamava em grego de ônoma, ou tópico, ou nome, ou daquilo de que se fala, e rema, que seria verbo, mas também poderia ser algo como predicado, aquilo que é dito sobre esse ônoma. Isso já está no Sofista. Deve-se a Aristóteles, certamente, um grande desenvolvimento desse domínio, da lógica, que é a análise do logos, análise do enunciado. Só que a diferença é qualitativa. Para os filósofos, seja para Platão, seja para Aristóteles, e depois para os estoicos, a preocupação não é tanto com a língua, não é entender uma filosofia do mecanismo da língua. A língua é um órgão, como diz Aristóteles, né? É um instrumento. Para os filósofos, a preocupação principal é compreender como que os enunciados, os logoi, podem representar a verdade. Então, a preocupação é filosófica. É como que eu posso, através da linguagem que se organiza em logoi, em enunciados, representar o verdadeiro. Essa é a preocupação filosófica, é uma preocupação epistemológica, essencialmente. Não é uma preocupação linguística, é uma preocupação com a representação da verdade. E isso tem várias consequências filosóficas que nós não vamos enveredar aqui, em relação ao falso. Por exemplo, a língua, do mesmo jeito que pode enunciar a verdade, também pode enunciar o falso. Eu posso produzir um logos do tipo: eu estou vendo agora um hipopótamo cor-de-rosa voando. Isso é um logos, mas é falso. Então, para a filosofia, isso é um problema. Mas a gramática, ela se apropria, digamos assim, desses desenvolvimentos conceituais em torno do logos, não mais para pensar a relação entre o mundo e as palavras, ou seja, não mais para entender essa ontologia e essa epistemologia, mas para entender, mas para pensar os textos.
Então, a gramática vai usar toda a terminologia ligada às partes da oração, né, as palavras como ônoma, rema, epirrema, síndesmos, que depois são traduzidas para o latim como nomen, verbum, coniunctio, e que vão dar as partes da oração, são desenvolvimentos dessa reflexão filosófica inicial da partição do logos, principalmente no âmbito da lógica estoica. Então, o Apolônio Díscolo, ele retoma toda essa ideia da partição do logos. Mas ele tem também a ideia, isso aqui que eu acho que é novo na sintaxe, de tentar entender esse logos, esse enunciado, como uma totalidade autossuficiente. Então, o princípio básico da sintaxe apoloniana é entender que o logos, que é esse enunciado linguístico, né, ele precisa ser completo, ou seja, ele precisa trazer uma unidade de sentido. Então, essa unidade sintática, que é o logos, que depois os latinos traduzem como oratio, né, que vai ser aí o germe da noção de oração da gramática, esse logos ele é uma unidade sintática, mas ele é também uma unidade semântica. Ele tem uma completude. Então, você tem a teoria da completude do logos. Esse é o primeiro princípio. Se tem o princípio da completude do logos, você passa a ter também a discussão sobre o que torna esse logos completo, quais são os critérios da completude desse logos. E aí o Apolônio vai propor que o núcleo formador desse logos completo é a existência de um núcleo central, que é o núcleo nome-verbo. Então, essas duas categorias asseguram a completude do enunciado, né? E que é a condição mínima para que um logos possa ser uma unidade completa, tanto do ponto de vista semântico, quanto do ponto de vista sintático. E ele dá um exemplo do tipo assim: Dionísio corre. Dionísio corre, trekei, Dionysus trekei. Dionísio corre, ok, eu tenho uma unidade completa. Agora, eu posso associar essa unidade a outras categorias gramaticais. Eu posso dizer, Dionísio corre apressadamente. Eu posso dizer, ele corre apressadamente. Eu posso dizer, Dionísio corre e se cansa. Eu posso acrescentar outras categorias da conjunção, do advérbio, do pronome. Dionísio, adjetivo, eu posso acrescentar. Mas essas são categorias, digamos assim, complementares e não essenciais da unidade, da unidade sintática. Agora, se eu construo a seguinte frase, por exemplo, se eu, em vez de ter um verbo, eu tenho uma outra categoria, Dionísio apressadamente, um advérbio, por exemplo, isso já não constitui uma unidade completa. Então, esse é o primeiro pilar, digamos assim, da teoria sintática do Apolônio Díscolo. O outro pilar é o pilar da congruência, conceito de congruência, ou de harmonia. Ou seja, um enunciado, ele precisa ter uma certa harmonia entre esses termos, que é tanto uma harmonia do ponto de vista de fenômenos que hoje poderemos chamar de sintáticos, por exemplo, a concordância, se um verbo está no plural, o nome também estará no plural, concordando com esse verbo. Mas é também uma harmonia que é lógica. Então, por exemplo, o Apolônio dá o seguinte exemplo. Se, usando as condicionais, se ele corre, ele se move. Então, nesse período condicional, se ele corre, ele se move, o que a gente vê dentro da prótase desse período condicional, que é se ele corre, é uma condição
digamos assim, não é uma condição, é uma premissa que leva a uma conclusão, ele se move. Se ele corre, logo ele se move. Agora, se eu inverto a prótese pela apódose dessa cláusula condicional, dizendo, se ele move, ele corre, do ponto de vista gramatical estrito sensu, é uma construção possível, não é verdade? Do ponto de vista da gramática, no sentido moderno. Mas do ponto de vista lógico, faz sentido? Se ele se move, ele corre? Não. Porque ele pode se mover e não correr. Ele pode se mover andando. Ele pode se mover rastejando. Ele pode se mover voando. Que seja, nadando. Mas não necessariamente correndo. Então, isso já seria um exemplo de uma frase que, para o Apolônio, não é uma frase bem construída. Não é uma frase, dentro do conceito da sintaxe apoloniana, uma frase congruente. É uma má frase. Então, se um gramático encontra esse tipo de construção num autor da antiguidade, num certo manuscrito, ele pode duvidar dessa lição e propor uma correção. Então, se ele encontra um texto de um filósofo em que você tem essa ofensa lógica, o gramático, o filólogo, vai dizer, não, como que isso pode estar em Platão? Platão jamais construiria uma frase sem essa lógica, então vamos corrigir. Então, o editor, o gramático antigo, também fazia o trabalho de correção dos textos antigos. Chamava de emendátilo, né? E, finalmente, pessoal, para não estender no tempo que me foi concedido, dessa discussão sobre a teoria do enunciado mínimo e da congruência e da incongruência, eu dei um exemplo de incongruência, né? Decorre uma teoria, que nós não vamos entrar em detalhes, que é extremamente interessante, que é a teoria da patologia da linguagem e da analogia da linguagem. Ou seja, a ideia de que a língua obedece a determinados primados lógicos ou racionais, né? Ou seja, existe um pilar que fundamenta uma certa lógica da língua. Então, isso inaugura toda uma tradição de reflexão linguística cujas consequências poderão ser identificadas tão longe quanto a gramática racionalista de Port-Royal, no século XVIII, a teoria gerativa transformacional de Noam Chomsky no século XX. Que é a ideia que, por trás dos enunciados linguísticos que os antigos encontravam nos textos, se encontra uma certa ratio, uma razão, uma lógica. E esse gramático, ele procura capturar e compreender como é a lógica dessa língua. E é a partir da estipulação dessa lógica que se pode, portanto, falar em erros. Os erros têm a ver, o barbarismo que eles chamavam, ou solecismo, tem a ver com violações em relação a essas regras lógicas, que são construídas a partir de um exame de textos. Portanto, são regras estipuladas heuristicamente, a partir da comparação dos textos. E, portanto, se pode também falar nas construções patológicas da linguagem, né? As construções bárbaras da linguagem, que começa toda uma tradição ligada a uma certa norma da língua, né? Embora, evidentemente, para os gramáticos alexandrinos, como eu frisei, era uma norma associada ao ensino de uma tradição literária que era considerada fundamental e elemento-chave da identidade do mundo antigo grego, de fala grega, e será depois também do mundo de fala latina.
Bom, meus caros, espero que eu tenha trazido aqui alguns elementos, né, para que vocês sejam apresentados à obra do Apolônio Díscolo, me colocando à disposição para continuar a discussão, caso vocês queiram, ou para continuar a reflexão em outros momentos, tá? Agradeço novamente, imensamente ao Cícero, de quem eu fui orientador, né, aí há alguns anos atrás. Agradeço a professora Soraya e desejo que o grupo prospere, né, parabenizando pelos trabalhos que vêm sendo realizados até aqui. Muito obrigado pela atenção. E eu quero agradecer ao professor Fábio. Nós vamos deixar os questionamentos, o debate para o final, por uma questão de organização, certo? E eu quero apresentar a professora Fernanda, né? Fernanda Cunha Souza. A professora Fernanda é professora do curso de Latim da Universidade Federal de Juiz de Fora e possui graduação em Letras, com habilitação em Latim e respectivas literaturas, e em Português e respectivas literaturas. Ela é mestre em Linguística e doutora também em Linguística pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atua como docente nessa mesma universidade na área de Língua e Literatura Latina, Português e Linguística. Atualmente, ela desenvolve pesquisas sobre língua latina com base nos pressupostos do funcionalismo, ligados em especial ao fenômeno da gramaticalização. Trabalha com projetos de extensão, né, com ênfase na divulgação da língua, né, da literatura e da cultura clássica, e é isso. A professora Fernanda, é um prazer imenso tê-la nessa noite. Eu quero, de antemão, agradecer em nome do grupo e desejar uma boa fala. Obrigada, Cícero. Boa noite a todas e todos, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer revê-lo, né, Cícero? Eu acho que a primeira coisa que eu falei no e-mail de resposta a você foi isso, né? Que bom ter notícias suas, né? Quanto tempo, né? Cumprimento, né, a todos, em especial alguns colegas que eu consegui identificar aí nos assistindo, né? Como o professor Carlos Renato, professora Carol Martins, né, e fico, assim, positivamente surpresa com o nosso quórum, né, a gente está aí com mais ou menos 100 pessoas nos assistindo, o que mostra a relevância do trabalho de divulgação que vocês estão fazendo. Nesse momento em que a gente fica, às vezes, tão desesperançoso, é difícil manter um engajamento tão grande quanto que vocês estão fazendo nesse tipo de evento, né, meus parabéns. Então, agradeço o convite, agradeço aos organizadores do 5º Colóquio de Estudos Clássicos, a equipe da Universidade Federal do Amazonas, em especial ao Grupo de Estudos de Língua Latina de Manaus. Parabéns pela iniciativa, nós estamos sempre abertos a diálogo e a parcerias múltiplas, então é sempre muito bom estar com vocês. Preferia presencialmente, mas que bom que dentro desse, né, desse contexto, né, de inseguranças pessoais, inseguranças sociais, ataques profissionais, né, a universidade está aí vivendo um contexto de cortes sucessivos de verbas e dificuldades de manter uma série de pesquisas. Nós da área de humanas sabemos muito bem o que isso quer dizer, em especial nós da área de clássicas, né? Então, mais do que nunca, é o momento de nos unirmos e fazermos atividades relevantes como essas que vocês estão propondo. Parabéns, tá, gente? Para não me perder no tempo, eu gostaria de pedir licença a vocês, mas eu passo a compartilhar a minha tela para vocês terem acesso também ao meu texto que está por escrito. Então, eu vou, a partir de agora, eu fico sem acesso ao chat. Se alguém precisar falar comigo, eu peço que abra o áudio para eu conseguir ouvi-los, tá? O que eu vou falar é sobre a permanência do discurso e da metalinguagem da Antiguidade Clássica nas gramáticas lusófonas, em especial na gramática do Fernão de Oliveira, que é considerada a primeira gramática da língua portuguesa, né? E depois a gente pode fazer alguns paralelos com a fala do Fábio, né? Sobre esse discurso, sobre a metalinguagem, sobre a permanência ou não dessas características, né? Enfim.
Eu vou falar com base, fundamentalmente, nessa bibliografia que eu compartilho com vocês, que é a Gramática da Linguagem Portuguesa, que é um facsímile dessa gramática do Fernão de Oliveira, a qual eu recomendo bastante para aqueles que se interessam pelo assunto. Ela faz uma retomada histórica que é bastante interessante, para a gente vincular mais uma vez ao que o nosso colega Fábio acabou de dizer. Então, o Fernão de Oliveira, para fazer um breve contexto, né? Ele viveu no século XVI, nasceu em Aveiro, em 1507, morreu provavelmente em 1581. Então, apesar de ser um homem de capacidade intelectual privilegiada, um crítico dos modos tradicionais de pensar, o seu pensamento não podia ceder significativamente o pensamento médio de um homem do século XVI. Então, como todos nós, ele é um homem do seu tempo. Em suma, Oliveira, que foi padre, foi soldado, foi um aventureiro, né, um crítico severo da atuação política e religiosa da Igreja em Portugal, era, claro, um homem do Renascimento. E, como tal, olhava simultaneamente para o futuro e para o passado. E isso vai se refletir também na sua obra. O pensamento linguístico humanista, nesse momento, incluía tanto um humanismo chamado de clássico, quanto um humanismo conhecido como vernacular, para usar os termos de Zamora, de 1985. O humanismo clássico consistia em recuperar esse latim clássico, e aí coloco entre aspas, claro, né, que teria sido deturpado por um uso descuidado dos seus contemporâneos, e o humanismo vernacular, que consistia em atribuir uma certa dignidade às línguas vernáculas e em aplicar a elas os mesmos ideais de correção que se conheciam no latim clássico. Então, não se poderia esperar que o modelo gramatical adotado fosse outro que não o modelo latino. Assim como não se poderia esperar que a atitude dos gramáticos fosse outra que não a de ver as gramáticas das línguas vernáculas como reflexos das gramáticas do latim. Embora com várias discussões, como nós vamos ver aqui ao longo da nossa discussão, sobre o quanto se deveria remeter a essa gramática latina e o quanto se deveria buscar uma independência justamente para averiguar essa dignidade às línguas vernáculas. Então, as condições de produção das primeiras gramáticas das línguas vernáculas eram muito particulares. O apoio teórico, digamos assim, de que dispunham os autores, provinha de descrições de outras línguas. Não havia ainda uma literatura canônica a ser usada como modelo de língua padrão. Como bem o Fábio também já apontou, que é uma tradição gramatical. E nem sequer havia uma norma ortográfica ainda estabelecida. O sistema ortográfico usado tinha sido criado para o latim. Então, esses novos estudos, esses novos compêndios do que seria essa nova língua estabelecida, estavam sempre em diálogo com o material disponível a partir do latim e também do grego. O Fernão de Oliveira estava, então, em sintonia com seus coetâneos, trabalhando pela afirmação de Portugal como um grande império moderno. Então, vejam a relação entre língua, entre afirmação de identidade, entre nacionalidade e entre questões políticas também. Ele cogitava fazer da língua um instrumento capaz de tecer um império que perdurasse com autonomia, mas fundamentalmente com laços de comunicação, de afetos, de religião, de costumes, de memória coletiva, que só uma língua unificada pode garantir. Quando eu falo aqui língua unificada, uma língua estabelecida, sem desconsiderar que ela seja diversa em sua unidade, tá? O próprio Fernão vai apontar para algumas questões de diversidade, como nós vamos ver à frente. Subjaz a este projeto de escrita da primeira codificação gramatical da língua portuguesa, um projeto, então, como eu havia dito, maior de nacionalidade, de identidade e até mesmo de império. Daí decorre o compromisso de atender ao velho e constante desafio da defesa da autonomia portuguesa na península, ao moderno desafio de afirmar Portugal na Europa, das nacionalidades emergentes, e ao novíssimo desafio de universalizar uma língua no novo quadro de globalização criado pelas viagens marítimas protagonizadas pelos reinos ibéricos nesse período.
Então, a autonomia da língua portuguesa, ela é aqui afirmada em relação ao latim, do qual derivou, mas procurando a diversificação das raízes e dos caminhos da mesma língua, em direção a um estágio livre de subalternidades. Então, é sempre um jogo de semelhança e dissemelhança, de usar como modelo, mas de se afirmar como independente. Surpreende nessa obra gramatical o escopo manifesto de criar uma língua moderna, capaz de liderança entre as línguas da humanidade, sendo importante demonstrar a sua libertação em relação ao latim. Mas, no entanto, é o latim, o império que essa língua clássica criou, que são afirmados como exemplos a seguir, do ponto de vista operatório, para universalizar o português como língua de socialização, como instrumento de civilização. Então, em função de uma ideia de império em processo de construção, é que o Oliveira atribui à língua virtualidades extraordinárias na sua capacidade de construção sólida de uma rede imperial de dimensões globalizadas, como podemos ver no seguinte exemplo. E aqui eu faço uma observação, vocês vão reparar que há algumas questões de grafia que chamam a atenção, porque eu mantive a grafia do texto original, tá? Mas nós somos tão grandes bugios dos latinos que tomamos suas coisas sem muito sentir delas quanto nos são necessárias. E por nossa vontade damos nossas avantagens aos latinos e gregos, que tão pouco sabem às vezes o que é um mester, como os que cá, né, entre nós, pouco se têm. Isso digo porque tão pouco têm os latinos vozes aspiradas, como nós e os gregos poucas mais. Porque as gentes da Europa falam todas com os beiços, dentes e ponta da língua, com a qual, pondo em diversas partes da boca, formam diversas letras. E nós, mais que todos, com a boca mais aberta, e as nossas vozes são mais fora da boca, o que não tem os hebreus e os arábigos, cuja própria é a aspiração, porque eles formam suas vozes dentro, quase na fressura, de onde falando façam muito espírito. Vejam que interessante como ele se propõe a fazer, com o perdão dos anacronismos, né? A gente pode dizer que uma aproximação com o que nós fazemos na descrição fonética, né, dos pontos de articulação. Ele busca se pautar por aí para estabelecer essa diferenciação. Percebe-se, então, nesse trecho, uma preocupação em tornar a língua um dos aspectos decisivos no esforço dessa autonomia, dessa diferenciação, que também é política e também é militar. Então, o Fernão de Oliveira não deixa de ter o objetivo de capacitação da língua portuguesa para se afirmar como distinta da irmã de Castela, um assunto também muito importante para a época, e de outras línguas europeias também em processo de afirmação moderna. Então, vejam, uma gramática de afirmação desse Portugal moderno, né? De acordo com Barreto, há uma forte relação entre história e filologia na cultura humanista, em que podemos dizer que gramática e história são, por excelência, na cultura renascentista, produções da hegemonia humanista. Para a cultura humanista, ambas existem em unidade de tal modo forte que a gramática naturalmente é histórica, tal como a história é naturalmente filológica e retórica. Então, a função da obra gramatical é vista de modo a contribuir para a codificação e estruturação da língua com uma preocupação de caráter pedagógico em ordem a um apuramento linguístico para fins de expansão e educação, para além de registro cultural, enfim. Oliveira demonstra consciência da importância cultural e civilizacional da língua como veículo das doutrinas e das leis, como meio de unificação política, portanto, como instrumento de expansão, de domínio e de solidificação dos reinos e dos impérios, com garantia de longevidade histórica. Essa ideologia da superioridade da nação portuguesa, em feitos, em conhecimento e em avanço científico, perpassa a sua escrita. E percebe-se o objetivo de superação dos modelos antigos, mas sem deixar de usá-los como referência, como, por exemplo, ao propor nomes alternativos para os casos na língua portuguesa, substituindo, por exemplo, nominativo, genitivo e acusativo por prepositivo, possessivo, pospositivo, respectivamente.
As autoridades do mundo antigo não são seguidas acriticamente, portanto, embora sempre citadas, sempre estudadas e confrontadas, também revistas, à luz dos resultados das experiências que criaram essa nova moldividência. Mais do que poder militar, organização social e política, o autor atribui à língua um poder especial na criação de laços, que permitirá dar perpetuidade ao projeto imperial português. Vejamos, então, o seguinte trecho. O estado da fortuna pode conceder ou tirar favor dos estudos liberais, e esses estudos fazem mais durar a glória da terra em que florescem. Porque Grécia e Roma, só por isto, ainda vivem. Porque quando senhoravam o mundo, mandaram a todas as gentes a eles sujeitas aprender suas línguas. E em elas escreviam muitas boas doutrinas, e não somente o que entendiam, escreviam nelas, mas também transladavam para elas todo o bom que liam em outras. E desta feição nos obrigaram a que ainda agora trabalhemos em aprender e apurar o seu, esquecendo-nos do nosso. Não façamos assim, mas tornemos sobre nós agora, que é tempo e somos senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné cá, que sejamos ensinados de Roma, e ainda que ela agora tivera toda a sua valia e preço. E não desconfiemos da nossa língua, porque os homens fazem a língua, e não a língua os homens. E é manifesto que as línguas grega e latina primeiro foram grosseiras, e os homens as puseram na perfeição que agora têm. Podemos fazer uma série de críticas a este e a outros textos, quanto à relação com as outras linguagens, enfim, mas o que não se pode negar é que se toma por base o modelo romano como um todo, político, militar e linguístico, para que se faça, então, a expansão desse novo império. Então, é uma gramática de uma experiência adquirida pela língua, né? Esse material demonstra isso. A principal justificativa será precisamente a originalidade dessa obra, que propõe, então, um cânone terminológico e um sistema ortográfico que se afasta, dentro do possível, do modelo latino, motivado pela procura da identidade linguística, embora, como estamos vendo aqui, esse processo não se assente numa ruptura. A gramática anuncia um percurso de emancipação da língua, em que o espaço da herança latina deve ser ponderado, não esquecido nem apagado, sob pena de não se reconhecerem as leis próprias que dariam suporte a essa autonomia. Assim, a proposta de Oliveira significa um corte na longa tradição de ensino e de transmissão cultural por meio do latim e do grego, porque visa conceder à língua portuguesa funções para as quais nunca fora considerada capaz até então, justamente pela falta de condições de exercício e de aprimoramento que extrapolam a questão linguística. E a gente vai falar um pouquinho disso a seguir. Vejam mais um trecho, né? Estes, no tempo do poderoso nosso Senhor e Rei Dom João, o terceiro deste nome, a quem Deus quis dar aquela bem-aventurança de viver e senhorear sem sangue, que diz Quilo, filósofo da Macedônia, estes, digo, estudos neste tempo deste nosso glorioso príncipe, muito mais favorecidos que em nenhum outro tempo nem terra a vivemos nós com glória de nossos tempos, porque já os preguiçosos não têm recusa, nem se podem chamar remissos por falta de prêmio. E, contudo, apliquemos nosso trabalho à nossa língua e gente, e ficará com maior eternidade a memória dele. E não trabalhemos em língua estrangeira, mas apuremos tanto a nossa com boas doutrinas que a possamos ensinar a muitas outras gentes. E sempre seremos delas louvados e amados, porque a semelhança é causa do amor, e mais em línguas. E, ao contrário, vemos em África, Guiné, Brasil e Índia não amarem muitos portugueses, que entre eles nascem só pela diferença da língua, e os de lá nascidos querem bem aos portugueses, assim como eles. Lembremos, então, que quando se confirmam os limites territoriais portugueses, né, a sul, por volta de 1249, a leste até o final do século,
inicia-se a época áurea do trovadorismo português, no reinado de Dom Afonso III e no reinado de Dom Diniz, no âmbito do qual a língua portuguesa passa a ser a língua oficial do reino, em detrimento do latim. Então, vejam como é que esses fatos históricos e as questões normalmente tratadas mais pela área da literatura perpassam também este processo de autonomia da língua. Nasce, então, a historiografia do português. É ainda no século XIII que se incrementa o uso do vernáculo na documentação jurídica real e privada, e se procede à fundação de uma primeira universidade, em 1288. Nessa época se dá também o início da produção literária em prosa, e se fazem já, pelo menos no mosteiro de Alcobaça, traduções para o português de textos latinos de tema religioso. Tudo isso vai ao encontro desse novo ideal de nação. Tudo isso corrobora o momento propício para que a língua alce esse novo status. E para isso faltava também o processo de criar uma gramática, de escrever uma gramática tida como propriamente o português. O processo da consciencialização, da diferenciação existente entre latim e português, vai fazendo-se, então, paulatinamente, em vários ramos, em vários setores que estão em diálogo. Oliveira, no seu programa da preservação e da afirmação da língua, não explora a ambição de uma inequívoca filiação greco-latina do léxico, que se tornaria, nos séculos seguintes, um dos postulados mais enraizados da tradição gramatical dos vernáculos, e que ainda hoje é utilizado, por exemplo, como justificativa para o ensino de latim, como justificativa para o ensino mais tradicional, enfim. Ele vai na contramão disso. Ele defende a diversa proveniência linguística do português, procurando relativizar a importância matricial do latim na sua formação. Em sua visão histórica, o povo português é anterior aos latinos. Pode ser dele a origem de palavras que vieram a ser adotadas e difundidas por outra língua. Conforme Saraiva e Lopes, 1995, dos mais antigos falares da península ficou, por exemplo, o euskaro, ainda conservado pelos bascos, que já se julgou representar uma sobrevivência de língua dos iberos. Dos primeiros povos indo-europeus, desde o segundo milênio, antes de Cristo, antes da Era Comum, submergiram línguas predecessoras dessas, com designações flutuantes, como lígures, ilíricos, ambro-ilíricos. Dos celtas, veio muito da toponímia pré-romana, então ele se fia nesse tipo de informação. Oliveira argumenta que os que perseguem obstinadamente as similitudes com o latim, com o grego e com o castelhano e outras línguas mais remotas, com quem nunca conversamos, segundo ele, não nobilitam o português, antes tornam a língua pobre e de toda emprestada, que lhe não deixam nada próprio, como se não houvera homens em nossa terra antigos e nobres de sabedores. Vejamos alguns exemplos também retirados da própria gramática, né? Mas nós falamos com grande repouso, como homens assentados, e não somente em cada voz por si, mas também no ajuntamento e no som da linguagem pode haver primor ou falta entre nós. Não somente nestas, mas em muitas outras coisas, tem a nossa língua a vantagem, porque ela é antiga, ensinada, próspera e bem conservada, e também exercitada em bons tratos e ofícios. Um outro trecho. A antiga nobreza e saber da nossa gente e terra da Espanha, cuja sempre melhor parte foi Portugal, ainda que agora não é maior, depois do dilúvio geral. E assim, desta feição, já também este nome de Portugal é antigo, e agora com a virtude da gente, muito enobrecido, e com muitos bons tratos e conversações, assim, em armas como em letras engrandecido. Vejam como ele vai fazendo a relação entre esses setores importantes para Portugal. E pois a gramática é a arte que ensina bem ler e falar,
Saibamos quem primeiro a ensinou e onde e como, porque também agora possamos usar a nossa antiga e nobre língua. O autor critica ainda a propensão para latinizar as palavras por analogias etimologizantes que as descaracterizariam, segundo o seu pensamento. As nossas palavras devem ser mantidas e os vocábulos alheios introduzidos por necessidade. Como nossos, os havemos de tratar e pronunciar e conformar ao som da nossa melodia e ao sentido das nossas orelhas. Mais uma vez, ele apela para as questões fonéticas. E vejam que interessante. Mais uma vez, ele se coloca na contramão de uma tradição gramatical que busca, por outro lado, as analogias e as etimologias latinas. São toleradas, esse termo é dos comentaristas que fazem a introdução do próprio Oliveira, as soluções ortográficas que apresentam grafemas desnecessários, mas que assentam em usos enraizados, como algum, e, aí, honra, mas merecem reprovação, as grafias que contrariam a percepção que o Oliveira tem dos sons da língua. Mais uma vez, essa aproximação entre letras e sons. A leitura de sucessivas defesas do português nos permite observar um discurso marcado pela intensa intertextualidade, na defesa do vulgar e na exploração das similitudes com a matriz latina. Claro que aqui a gente está usando vulgar não numa acepção pejorativa, mas numa acepção de se remeter ao falar local. Segundo Boesco, 1984, as primeiras argumentações correspondem a um esforço de distinção em relação ao castelhano, em que a língua é um instrumento da criação de uma literatura, e esta serve à superação de uma possível indiferenciação cultural. No momento seguinte, pautado pela euforia da expansão, a língua é um instrumento ao serviço dessa missionação. Por fim, devido às circunstâncias históricas da perda de independência, a atenção é novamente centrada na relação com o castelhano, sublinhando a consciência da diferença linguística como fator de autonomia política. Então vejamos essa autoridade heterodoxa. Algumas regras de Oliveira contrariam hábitos ortográficos e uma tradição terminológica, pois buscam essa aproximação com a fala, com a língua escrita como representação dessa fala. Sobre o grafema U, em palavras como Guiné e guerra, por exemplo, eu não escreveria, senão só onde soa, segundo o autor. Se justificará a grafia de palavras como língua e quando. Vejam que interessante a proposta de grafia colocada. Porque assim me soa a mim nas minhas orelhas. Porque é verdade que são tantas e tais as letras como as vozes. Nós diremos que de nós aos latinos há e muita diferença nas letras, porque também a temos nas vozes. E não é muito, pois somos bem apartados em tempo e terras. E não somente isto, mas uma mesma nação e gente, de um tempo a outro, muda as vozes e também as letras, porque, de outra maneira, pronunciavam os nossos antigos este verbo, tanger, e de outra os pronunciamos nós. O H, se é letra consoante, como alguns quiseram, e o traz Diomedes gramático, há mister força própria, e se a tem ou não, ou se é boa a pronunciação que lhe dão alguns latinos, eles que o vejam. Nós, portugueses, não lhe damos mais que um pouco de espírito, o qual esforça mais as vogais com que se mistura. E dizem os latinos que se pode misturar com todas as vogais, mas entre nós eu não vejo alguma vogal aspirada, se não é nestas interjeições, né, como ha e ha, e nessas de riso, como ha, re, ainda que não me parece este bom riso português, posto que assim escreva Gil Vicente nos seus autos. Então, novamente, a referência à literatura. Em que consiste, então, a originalidade de Fernão de Oliveira?
ele é descritivamente original, na medida em que discorre na sua gramática um conjunto de dados linguísticos que nunca haviam sido aprofundados antes a respeito da língua portuguesa. É interessante ainda destacar que a distinção maior entre as gramáticas de Oliveira e de João de Barros, que o seguiu por poucos anos e que para muitos seria o primeiro gramático português e não Fernão de Oliveira, a diferença entre eles está mais no objetivo pretendido e não na relação com a teoria gramatical greco-romana. Então, tanto Fernão de Oliveira como o gramático que escreve um compêndio poucos anos depois, fazem referência à teoria gramatical romana. A diferença entre eles está no seguinte: o Oliveira pode ousar mais na criação terminológica e fazer uma descrição do português que nos parece, né, com os nossos olhos do século XXI, mais original e mais criativa. Vejam que seu objetivo é também político ao fazer essa escolha. Antes de admitir a superioridade do latim sobre o português, o que parece ser a atitude do João de Barros e de Nebrija, que faz a primeira gramática do castelhano, Fernão de Oliveira procura argumentar na direção de uma equidade entre a atitude dos portugueses em relação à sua língua e a atitude dos latinos em relação ao latim. Essa seria, basicamente, a principal diferença entre esses dois primeiros autores que se aventuram nessa tarefa de escrever as primeiras gramáticas. Quanto à originalidade da tese relacionada à mudança linguística, que consiste em considerar que a mudança não é corrupção, o próprio Cosseriu reconhece que a questão já estava posta nas mesmas bases em Varrão e em Dante Alighieri. Devemos reconhecer, no entanto, que a explicação de Oliveira vai além das generalidades e especifica as razões da mudança numa relação estreita entre linguagem e o pensamento, e na mutabilidade essencial do pensamento e das expressões dos homens. Vejamos, então, nas palavras do próprio Oliveira. E muito poucas são as coisas que duram por todas ou muitas idades em um estado. Quanto mais as falas que sempre se conformam com os conceitos ou entenderes, juízos e tratos dos homens. E esses homens entendem, julgam e tratam por diversas vias e muitas, às vezes segundo quer a necessidade, e às vezes segundo pedem as inclinações naturais. Então, uma das grandes proezas linguísticas, tanto do Fernão de Oliveira, quanto do João de Barros, em especial, foi a de dotar a língua portuguesa de um estatuto que até então não possuía, tornando-se uma língua da comunicação e um espaço privilegiado de expressão na conquista nobilitante de que Dante fora o primeiro arauto, digamos assim. Para quem se interessar sobre essa discussão, tem algumas informações muito interessantes num livro chamado História da Literatura Portuguesa, depois eu posso mostrar para vocês, que vai discutir sobre essa questão e vai trazer informações, por exemplo, de que na época, nesse período, muito se discutia sobre qual seria a língua adequada para qual expressão. Então, havia essa disputa, digamos assim, entre o castelhano, que seria mais adequado para a poesia e para a literatura, e o português ficaria relegado a documentos, enfim. Então, essa ruptura versus aproximação, esse movimento, né, de ida e vinda que a gente percebe na discussão sobre essa gramática, faz parte de uma discussão da época, uma discussão do período, sobre as funções das línguas, sobre que língua seria adequada para uma coisa ou não, e tudo isso também passa por questões, claro, que não são de ordem linguística, são de ordem política, são de ordem social, são de ordem econômica, e de contextos de disputa de território, enfim, uma série de outras questões que não propriamente linguísticas. Os chamados descobrimentos colocaram diante dos gramáticos portugueses o problema de descrever numerosíssimas línguas de sistemas completamente diferentes do português e do latim, até então desconhecidas,
Segundo os dados do catálogo de 1992, no período entre 1549 e 1697, foram escritas mais de 45 obras, que contêm informações sobre línguas da África, da Ásia, da América. Pertencentes a vários gêneros, são tratados, gramáticas, cartilhas, dicionários, entre outros. Estas obras representam vários aspectos dessas línguas, sejam eles fonológicos, fonéticos, morfológicos, sintáticos, lexicais, cujo estudo teve grandes consequências teóricas também para os próximos materiais a respeito da própria língua portuguesa. E vejam que a sua descrição se baseava na comparação destas com o português e, digamos, por tabela, com o latim, uma vez que as gramáticas do português se estabeleciam também nessa comparação, mesmo que buscando rechaçar uma aproximação excessiva em virtude de autonomia, o que resultou na revelação da existência de vários meios de expressão de um significado. Graças a isso, muitos gramáticos do século XVI e XVII ajudaram na formação de conceitos que são fundamentais para a linguística hoje. Então, no século XVI, época da publicação da Gramática de Oliveira, dois perigos estariam ameaçando o português. O castelhano, em virtude de a língua e literatura castelhana dominarem os gêneros do entretenimento, como eu falei agora há pouco, né, a literatura, enfim, e o latim, uma vez que, favorecido pela educação, aspirada a ser língua de gêneros eruditos e dos ambientes cultos. Então, o português competia, ou começava a competir com o latim, como língua de educação e língua dos ambientes cultos e língua dos documentos jurídicos. Daí, Fernão de Oliveira, que havia elaborado a sua obra, primeiramente, para ensinar gramática portuguesa aos filhos do Duque de Almada, teria sentido essa necessidade de argumentar em prol da sua língua, em contraste com o latim. E também, em alguns momentos, com o castelhano. Recebendo influência de Varrão e de Nebrija, que acabaram de fazer a primeira gramática do castelhano, Oliveira classifica categoricamente as dições, ou seja, as palavras de acordo com 5 critérios, a destacar precisamente as chamadas dições usadas que contrapõem as novas e as velhas, ou seja, estas que nos servem a cada porta, como dizem, estas digo, que todos falam e entendem, as quais são próprias do nosso tempo e terra, pelo que quem não usa delas é desentoado, fora do tom e música dos nossos homens de agora, mas reconhece haver dições gerais a todos, como Deus, pão, vinho, céu e terra, e dições particulares. E esta particularidade ou se faz entre ofícios e tratos, como os cavaleiros, que têm uns vocábulos, e os lavradores outros. Ou também se faz em terras esta particularidade, porque os da beira têm umas falas e os de Alentejo outras. E os homens da Extremadura são diferentes do Dantre, Douro ou do Minho, porque assim como os tempos, assim também as terras criam diversas condições e diversos conceitos. Poderíamos considerar, então, encontrar-se representada, nesse primeiro discurso metalinguístico sobre o português, uma noção que a gente pode entender como pré-teorética, não só da variação linguística diacrônica, como também de variação linguística sincrônica, mais especificamente de caráter diatópico, uma vez que ele cita falares de lugares diferentes, assim como de profissões diferentes, enfim. Estava empiricamente aberto aí o caminho para o estudo diatópico ou diastracto dos lectos, né, no seu contexto social, uma vez que a asserção de Oliveira de que falam do que fazem e, portanto, os aldeãos não sabem as falas da corte, implicaria atualização diferenciada de variáveis linguísticas em correlação a variáveis socioculturais. Uma das variáveis linguísticas consideradas já nessa obra é precisamente a idade. Vejamos que no capítulo 36 da sua gramática, Oliveira, evocando Marco Varrão, afirma que
não é muito de maravilhar que as vozes envelheçam e as velhas alguma hora pareçam mal. Muito embora pareça ter a experiência pré-dialetológica de que algumas dições agora muito aborrecidas, como abem, ajuso, acaju, acazujo, assuso e rogano, algorrem e muitas outras, metidas em mão de um homem velho da beira ou aldeão, não lhe parecerão mal. Oliveira defende uma espécie de dialeto social elevado, correspondente ao que denominaríamos de idioma padrão, tomado como ideal de uma perfeição linguística para ele, né? E, portanto, como um modelo a ser seguido. Mas o que me espanta muito é que na língua latina, na qual, depois que os latinos acabaram, não temos, nós que não somos latinos, licença de pôr nem tirar, nem mudar nada nesta língua latina. Digo, vejo entre os letrados dela, assim como são de diversas faculdades, haver diversos vocábulos e jeitos de falar, e dizendo todos uma mesma coisa, não se estendem entre si. E para que possamos fugir destas e de outras culpas em qualquer língua e muito mais na nossa, saibamos que a primeira e principal virtude da língua é ser clara e que a possam todos entender. E para ser bem entendida, há de ser a mais acostumada entre os melhores dela. E os melhores da língua são os que mais leram e viram e viveram, continuando mais entre os primores sisudos e assentados, e não amigos de muita mudança. Podemos aqui também fazer uma série de referências, né, ao que discutimos hoje na linguística moderna. A gente pode falar um pouco mais sobre isso no momento da discussão. Então, para concluir essa apresentação, eu gostaria de dizer que, ao contrário de João de Barros, Oliveira escreveu uma gramática tipicamente alexandrina, isto é, uma gramática de natureza eminentemente normativa, escrita para ser usada na aprendizagem dessa língua, né, na demonstração, pelo menos, dessa língua exemplar. E isso, se por um lado o torna original, por outro lado justifica a pretensão explicitada por João de Barros de ter escrito a primeira gramática da língua portuguesa. Mas Oliveira percebia as limitações dos esquemas latinos se aplicados à língua que efetivamente lhe descrevia, e distinguia-se dos sucessores por se satisfazer com a possibilidade de gramatizar o português, sem para isso assemelhar artificialmente o latim, como muitos dos que vieram depois dele fizeram. Datada de 1536, é considerada então a primeira gramática portuguesa, muito centrada em questões fonéticas, com o que podemos chamar modernamente de grande senso linguístico. Então, em 1540, vejam que a diferença, como eu havia falado, é pouquíssima, o João de Barros vai escrever uma gramática portuguesa que inicia um processo de relatinização gráfica e fonética do português. Ou seja, ele vai num caminho oposto, embora ambos partam dos mesmos modelos, eles vão em caminhos opostos pelo que eles pensam para a língua portuguesa e a respeito da língua portuguesa. Mais adiante, em 1576, na ortografia da língua portuguesa, Duarte Nunes de Leão incita também a emulação do latim com a mesma determinação com que Oliveira contestava. E aí segue-se uma tradição de materiais que vão caminhar nesse sentido de busca da aproximação do português em relação ao latim, fazendo o caminho contrário do proposto por este primeiro gramático. Os termos que Oliveira emprega na descrição e na análise lexicológica, por exemplo, decorrem da obra de língua latina, do Varrão, uma fonte autorizada para a época, né, pois o gramático latino era muito apreciado pelos filólogos renascentistas. Mas a tradução que ele faz do Varrão, em termos vulgares, né, em termos comuns, é considerada uma solução inadequada para os literatos do século XVI, que privilegiavam a transfusão terminológica por decalque e a consequente relatinização da língua portuguesa.
Talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais não houve uma continuidade dessa proposta feita por Fernando de Oliveira. Segundo Silveira, Oliveira compreendeu o sentido da gramática como um produto da sociedade. Como tal, a sua obra constitui uma original gramática do uso linguístico no século XVI. E vem no sentido de uma arte que ele oferece aos usuários. Uma obra absolutamente sensível ao que consideramos atualmente como consagração de usos. Muito distante de um atrelamento àquela postiça imposta norma prescritiva, que costuma aparecer negando a própria essência da linguagem. Mas o que eu gostaria de ressaltar ao encerrar a minha fala é que, para além dessa discussão entre continuidade e ruptura com as gramáticas latinas e com uma tradição de língua latina a ser emulada e a ser provavelmente imitada, o que essa breve apresentação pretende demonstrar é a intertextualidade, travada até os dias de hoje, com esses textos, com esses autores, com esses pensamentos, seja advogando em razão do seu uso como modelo ou rechaçando. O que permanece é esse diálogo entre as obras, o que faz o tema ainda ser tão necessário para nós nos dias de hoje. Eu encerro agora a minha fala e o meu compartilhamento de tela. Professora Fernanda, quero agradecer, parabenizar pela fala, né? Excelente. E como é bom para nós, e como aqui nós temos estudantes de diversas universidades, do curso de letras, dos cursos de pedagogia também. Também vi algumas pessoas do curso de direito aqui presente. Então, de certa forma, é bom que conhecermos, né, o Fernando de Oliveira, a importância dele para os estudos de gramática como um todo. Eu vou começar na verdade, uma provocação. Eu vou começar pelo Fábio, depois eu faço outra para a Fernanda também. A do Fábio é o seguinte, Fábio, pelo que eu já conheço, né, do seu trabalho, em 2012 você estudou o discurso greco-romano, né, do Apolônio Dísculo e do Prisciano de Cesareia. E eu gostaria de saber, na verdade, não é nem saber, eu gostaria que você comentasse os diálogos de gramáticos que são possíveis e visíveis dentro do discurso gramatical greco-romano e dentro da vertente de discurso gramatical latino, que se é possível estabelecer esses diálogos, Apolônio, Prisciano, Varrão, entre outros. Como que você fez isso na sua tese, como que você tem visto esses diálogos presentes também na contemporaneidade e nos discursos contemporâneos? Eu não sei se foi claro. Foi. Obrigado, Cícero, pela pergunta, que é uma pergunta muito vasta, mas muito interessante também. Existe uma estudiosa finlandesa chamada Anneli Luttala, e ela propõe um esquema que eu acho muito instrutivo para a gente compreender essas relações que você gostaria que eu comentasse, que é um esquema que divide em duas partes, digamos assim, o desenvolvimento da gramática no mundo antigo. O que ela chama de gramática pré-apoloniana e gramática pós-varroniana, digamos assim. É como se você tivesse uma base comum, um tronco comum de desenvolvimento das terminologias e dos conceitos, que é oriunda da lógica estoica e da filologia alexandrina. Então, o tronco é comum, está lá na lógica dos estoicos, né, de quem, infelizmente, nós não temos muitos textos,
a não ser testemunhos tardios coligidos ali por Diógenes Laércio e outros doxógrafos. Mas é unânime que a base comum estava lá na lógica, tá? No estoicismo. Mas então você institui duas tradições. Uma tradição que começa com Varrão no século I a.C., e que vai ter como ponto de chegada, e isso eu tenho um aluno de doutorado prestes a defender seu doutorado exatamente sobre isso, vai ter como ponto de chegada a obra, por exemplo, de Agostinho, de Santo Agostinho. Então, Agostinho, que escreve lá no século IV, ele é a continuidade de uma linha que passa por Cícero e Varrão e remonta aos estoicos. Esse é um caminho. Tá? Claro que Agostinho, no século IV, também dialoga com outros gramáticos latinos do mesmo período, como Donato, como Carísio, como Diomedes. Mas o Agostinho, do ponto de vista teórico, ele estrutura o seu pensamento a partir de uma tradição varroniana e não apoloniana. Apolônio Díscolo é um outro ponto de parada de uma tradição mais ou menos paralela, que começa também com os estoicos, passa por Apolônio Díscolo e chega em Prisciano, autor do século VI, passando pelos gramáticos do século IV, provavelmente a Ars Gramática, que tem como nomes, por exemplo, a partir do século I, Palemon Quintiliano, que não é bem um gramático, mas escreveu um testemunho sobre a Ars Gramática, ela é da mesma tradição apoloniana, da tradição que deu destaque, digamos assim, para o conceito de partes da oração, oriundas da lógica estoica. Embora os gramáticos do século IV, como Donato, como Diomedes, como Carísio, estão nessa tradição apoloniana, de Apolônio Díscolo, das partes da oração. Não falem sobre sintaxe, mas eles são um capítulo dessa mesma tradição. A outra tradição é a varroniana. Varrão, do século I a.C., produziu uma obra muito diferente das obras do século IV. A De Língua Latina, de cuja obra nós temos apenas 5 livros, dos 25 originalmente escritos, ela tem características muito especiais, então certamente não está na mesma tradição da Apolônio Díscolo. Não sei se está um pouco claro. Claro que isso do ponto de vista da genética dos textos, né, da genealogia conceitual. Agora, do ponto de vista do gênero gramatical, ou seja, dos elementos que compunham o chamado gênero ars gramática, você vê a repetição de estruturas parecidas em todos os gramáticos, inclusive em termos de exemplos. Você vai ver que os exemplos usados pelo Dionísio Trácio são basicamente os mesmos do Apolônio Díscolo, que são traduzidos pelo Varrão, são usados também por outros gramáticos. Então, assim, a gente pode responder essa pergunta de 2 pontos de vista. Do ponto de vista da tradição do gênero, então você tem a repetição dos formatos de gêneros consagrados da gramática. Agora, do ponto de vista conceitual, filosófico, eu gosto de distinguir essas 2 tradições, uma varroniana e outra apoloniana. Não sei se eu respondi. Fábio, sim, satisfeito. Obrigado. Eu queria ver com a Fernanda, eu anotei 2 pontos aqui, que são, primeiro, Fernanda, que eu acho que se eu tivesse conhecido, talvez tivesse conhecido alguns, o Fernando de Oliveira, bem antes eu estou prestes também a defender o meu doutorado agora, em junho, né? Então, eu acho que eu teria repensado algumas coisas em relação ao meu objeto. Porque tem algumas coisas que me encantou, assim. Eu acredito que depois eu devo me aprofundar. E uma das coisas é o fator de se tratar de um cânon terminológico, que isso faz com que a gente, que nos provoque a reflexão, enquanto estudantes de línguas, né? E aí, eu queria, sobre essa teoria gramatical, esses diálogos que o Fernando de Oliveira estabelece entre a teoria gramatical dele e os discursos gramaticais latinos. Eu queria que você
Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma provocação que eu fiquei tentado e deu uma falhada aqui na hora que você estava falando sobre isso. Do ponto de vista da teoria gramatical latina, o Fernão de Oliveira propõe esses ajustes, digamos assim, para a língua portuguesa, mas ele não propõe uma ruptura com essa tradição e com esse pensamento, com a maneira de descrever a língua, com a própria maneira de pensar a terminologia. Ele propõe terminologias próprias, mas sempre partindo deste modelo gramatical antigo. Então, a grande inovação dele não reside nesta parte. Nesta parte, ele e o próximo gramático, né, que eu citei aí na fala, eles se assemelham, porque eles partem dessa tradição gramatical do mundo antigo e dão continuidade nesse sentido. A grande diferença dele está em propor coisas próprias para a língua. O que eu fico, assim, eu me dou a liberdade de imaginar que para a época deve ter sido um escândalo, né? Como assim, você não só propõe que a língua portuguesa tenha um status que se iguale às línguas antigas, como você propõe que ela se distancie em terminologias. Tanto é que isso ele não é seguido. Ele se aproxima muito do que a gente discute hoje, mas ele não é seguido pelos autores que se avizinham dele nesse trabalho gramatical. Isso que é interessante, mas ele não rompe com a tradição terminológica, tanto que ele parte dela. Né? O que tem de inovador nele é propor termos novos e adaptados ao que ele entende que seja a realidade portuguesa. Espero ter respondido. Ok. Eu gostaria de saber, tem uma galera pedindo, Fernanda, que você passe o título do livro novamente, pediram lá no chat. Do livro sobre... Você, na verdade, você já passou, né? Você já passou lá no chat. O livro de literatura, né, que é esse... É um compêndio... Assim, ele é antigo, mas é um compêndio de história da literatura. Fábio deve se lembrar, a gente estudou com ele na graduação. E ele traz informações históricas interessantíssimas sobre essa relação literatura, texto jurídico, né? Ele explica, por exemplo, por que é tão difícil, nesse período que precede um pouco o Fernão de Oliveira, por que é tão difícil você achar fontes históricas, você achar texto escrito para estudar? Simplesmente porque o rei não podia, ele não tinha sede própria. Você vai encontrar esse tipo de informação no material desse. Porque ele estava fugindo da peste, porque ele estava fugindo de incursões militares contra o seu poder. Então, ele não parava, não havia uma sede para o reinado. Então, a manutenção do texto escrito era um problema secundário, digamos, nesse momento. Então, isso vai se refletir lá na dificuldade que a gente tem com material para estudo. Você acha esse tipo de informação num livro que vai falar sobre a história da literatura. Eu acho isso brilhante. Nos lembra de que a gente tem mais em comum, né, entre o estudo linguístico e o literário do que a gente, às vezes, pensa no nosso cotidiano. Né? A gente os separa somente por uma incapacidade nossa de estudá-los no conjunto. A gente queria saber se mais alguém quer falar, a gente faculta a palavra. Vanessa aqui pergunta no chat: professor Fábio, sua pesquisa de pós-doc já está disponível? Gostaria muitíssimo de ler mais sobre o assunto. Olha, eu ainda não... Nenhum dos textos que eu produzi durante o pós-doutorado ainda foi publicado, não. Mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre Apolônio Díscolo e sobre os gramáticos, existe uma bibliografia relativamente extensa, né, também em português, e eu me coloco à disposição, eventualmente, para depois indicar para vocês algumas referências. Tá? Eu tenho alguns artigos também publicados nesse sentido, que estão disponíveis online no academia.edu.
Renato. Boa noite a todos, boa noite, Soraya, Cícero, que estão organizando o evento, Fábio, meu querido, Fernanda, minha querida, é um prazer enorme estar nessa tela com vocês falando, como sempre, a área de vocês de modo brilhante e muito belo, né? Estou muito feliz de tê-los aqui nesse momento tão difícil, como falou a Fernanda, né? E é importante a gente não soltar as mãos e não parar, né, o nosso trabalho. E ainda mais vendo os dois queridos amigos aqui falando, né, esses temas que tanto nos interessam e são tão importantes, né, para a gente não abandoná-los e continuar pesquisando essa área tão vasta. Isso me deixa muito feliz, né? Fábio, que estará semana que vem numa banca, né, orientando o meu aqui de mestrado, de Natanael, justamente sobre o tema gramatical também, uma tradução dos comentários de Sérgio, a gramática de Donato. Então, é um tema que tem nos aproximado também, né? Essa questão gramatical. Então, fico muito feliz e agradeço aí aos organizadores, ao grupo de pesquisa, pela oportunidade. Muito pertinente e muito importante. Então, meus queridos, eu tenho uma pergunta para fazer para o Fábio. Na verdade, eu queria que ele talvez elaborasse um pouco mais o meu raciocínio. E acho que também tem um pouco a ver com o que a Fernanda falou, e acho que ela pode contribuir no que concerne ao Fernando de Oliveira, que é o seguinte, né? As vinculações ideológicas dessas gramáticas, tanto da Polônia quanto do Fernando de Oliveira. A Fernanda elaborou já muito bem e destacou que, muito além da continuidade ou da ruptura da gramática Fernando de Oliveira, outros fatores de contribuição estão em pauta aqui, né? E quanto à gramática do Apolônio, né? A gente sabe que ele escreveu numa época em que a gramática já estava consolidada, né? 200 anos após os alexandrinos, a gramática do Dionísio Trácio, a gramática, como uma técnica, já estava consolidada, né? E aí, a gente sabe que havia vários manuais gramaticais circulando, né? No mundo romano, você tem a figura de Varrão, impressionante obra de Varrão, que certamente deve ter chegado à leitura de Apolônio. E a questão que eu pergunto para o Fábio, mas acho que a Fernanda pode ajudar a gente a discutir, se for o caso, que é o seguinte: essas vinculações, o que se pode falar em termos de vinculações ideológicas dessas gramáticas? Em Apolônio, porque a gramática já estava consolidada, né? E ele elabora um manual, uma teoria, não é bem uma teoria, porque, como eu disse, né, a gramática já estava consolidada, mas elabora um estudo, um trabalho muito original sobre a língua grega e que tem a grande qualidade de ser um trabalho inédito exclusivo sobre sintaxe, né? Apesar de aqui e ali tocar em outros temas. Então, no momento em que ele vive, 200 anos após os alexandrinos, né? Ainda sobre a língua grega, né? No mundo já romanizado, como é que se pode explicar? A gente entende que a gramática do Dionísio Trácio ocorreu numa necessidade de responder, como diz a Maria Helena de Moura Neves, responder a um questionamento de como sistematizar, como assentar a língua grega, tida como a língua por excelência. Mas 200 anos depois, né, a que se vincula essa gramática? O que ainda existe acerca de fundamentação filosófica, né? Aí eu posso relembrar a questão da analogia, anomalia, a questão do nomos e da physis, né? Ou seja, a natureza e convenção da linguagem. Então, a que se vincula essa gramática? Entende? E no caso do Fernando de Oliveira, mesma coisa. Ela se vincula a uma prática pedagógica, né, que rompe com aquele modelo medieval, já que ela surge na transição da Idade Média para o Renascimento, para a Idade Moderna. Então, ela se vincula a quê? Ela se vincula a uma proposta pedagógica, a uma ruptura total, mas ao mesmo tempo de continuidade, porque mantém o modelo greco-romano, mas também está vivendo aquele humanismo, né, crescente europeu naquela época, né, e associado ao grande poder militar, político de Portugal, que naquela época começa a se expandir fortemente. Então, a pergunta resumindo, para não estender na pergunta, para dar tempo para ser respondida ou comentada, né? E também talvez ajudar no meu raciocínio do que está me corroendo aqui. Assim, aqui se vincula essas gramáticas, entende? Filosoficamente, ideologicamente, e aqui elas se prestam nesses termos. Essa é a minha dúvida, talvez, não sei se é uma pergunta, mas é um questionamento.
Bom, em primeiro lugar, Renato, eu queria dizer que para mim é um grande prazer compartilhar a tela com você, né? Pessoa de quem eu tenho a mais profunda amizade, né? E muitas boas experiências compartilhadas aí ao longo dos anos na vida acadêmica. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma espécie de desvio da sua pergunta, que é quase que um subterfúgio para tocar numa questão central, que me parece. Existe uma anedota no mundo dos estudos clássicos da UFJF que envolve o professor Donald Schuller, que foi o tradutor importante aí de diálogos de Platão e da Odisseia de Homero, enfim, Donald Schuller. Conta a professora Neiva, que foi nossa professora, formadora e já aposentada, que certa vez o Donald Schuller foi acusado de fazer uma leitura de Heráclito com olhos do século XX, por uma outra professora importante da área. Ao que ele teria respondido, são os únicos que eu tenho. E em Juiz de Fora, em 2011, quando recebemos, ele não somente retomou essa pergunta e disse: hoje eu diria diferente, não olhos do século XX, mas olhos do século XXI. Isso tudo é para dizer o seguinte: quando a gente fala em orientação ideológica de um texto gramatical ou de vinculação histórica, geralmente, na maior parte das vezes, isso é produto da interpretação que nós fazemos desses textos. Então, tendo feito esse preâmbulo, eu diria o seguinte, não tentando responder a sua excelente pergunta, mas talvez trazer aqui alguns elementos para a gente pensar. E eu acho que nisso, inclusive, converge, depois a Fernanda vai falar, dos gramáticos do Renascimento, né, que fazem a outra ponte dessa transferência tecnológica que começa na Grécia. O que existe ali, lendo do ponto de vista nosso, é um esforço de sustentação de uma base cultural muito específica, que é a base cultural herdeira, ou que se vê herdeira, de Homero. Então, do mesmo modo como os gregos do período clássico, que se reconheciam entre si como gregos, apesar de muitas vezes falarem línguas não exatamente iguais, e terem leis que também não eram exatamente as mesmas, ou deuses que também não eram exatamente os mesmos. Apesar de todas as diferenças, todos os gregos se reconheciam como gregos e não bárbaros. Por quê? Porque eles se viam como herdeiros de Homero. Então, me parece que a gramática alexandrina ela é uma continuidade desse esforço de manutenção de uma unidade cultural. Então, se eu falar em orientação ideológica, eu diria, com as palavras do nosso tempo, que o discurso gramatical é um discurso conservador. Conservador porque ele quer manter vivo um discurso, uma tradição, uma linguagem de um passado. Ele é um intelectual, o gramático, que está olhando para o passado, que é considerado modelar, porque é a base daquilo que ele entende como ser humano. Porque o limite do helenismos é o limite da humanidade dentro do pensamento grego clássico. O bárbaro não é sequer humano reconhecido, né? Ele é bárbaro. E isso vai passar também para a tradição latina. Os gramáticos latinos lá do século IV, eles estão olhando também para o passado, que é o seu passado, não é à toa que eles elegem, por exemplo, Terêncio e Virgílio, né, como modelos, mas não é simplesmente um cultivo do passado pelo passado, mas é o cultivo do passado como elemento formador de uma identidade, que é ao mesmo tempo cultural, é literária, é ética, é civilizacional. E também é muito curioso, e aí também fazendo um paralelo, que essas gramáticas florescem em momentos de crise desse modelo. Você vai ver que a gramática latina floresce justamente a partir do século III e século IV, porque é o momento em que você tem o contato com a alteridade de forma mais gritante, com as entradas cada vez maiores de pessoas de fala de outras falas, com a expansão do império multicultural, etc. No âmbito grego acontece a mesma coisa. A gramática se desenvolve e floresce também em resposta a essa alteridade que se insinua
colocando em risco um certo ideal de pureza. A mesma coisa, talvez, com o Fernando de Oliveira, né? Com as gramáticas do português, né? Naquele momento. Né? Exatamente. Eu acho que há convergência aí. Essa alteridade, eu quero dizer. Essa alteridade. Então, seria, se a gente for pensar em vinculação ideológica, há uma vinculação ideológica que quer reforçar as bases de uma identidade que se precisa preservar, porque ela é constitutiva do modo de ser antigo, digamos assim. Eles não concebiam outro modo. O que eu acho que é bizarro e o que é diferente nessa tradição são os gramáticos cristãos. Por isso que eu acho que Agostinho e os gramáticos Donato cristão é uma outra coisa, porque eles já estão querendo, eles já estão fazendo surgir uma outra coisa, que não é o mundo clássico, que eles já negam. Mas mesmo assim, eles estão fazendo interessante também que acontece com o João de Barros, justamente, né? Que João de Barros também era cristão, né? E a sua gramática ela é toda orientada nesse sentido, né? Para ensinar catecismo, né? Toda com exemplos cristãos. Agora, só antes da palavra para Fernanda, uma última observação sobre isso. Tem a pretensão também de responder. Isso do ponto de vista das vinculações, igual você falou. Eu acho que é isso. Pelo menos é o que me parece. Mas do ponto de vista do desenvolvimento intelectual dos conceitos mesmo, o que a gente vê no Apolônio Díscolo, é claro, é uma inovação tecnológica, porque ele traz um novo domínio que não tinha precedentes na tradição, que é o domínio da sintaxe, ok? Mas é exatamente, se a gente fosse pensar, uma anti-vinculação ideológica. Por quê? O que quero dizer com isso? Porque eles acabam construindo um ideal de língua que não é histórico. Então, por mais que ele quisesse originalmente a preservação daquela língua do passado, quando ele construi uma teoria sintática do grego, ele acaba propondo uma língua que não existe em lugar algum, mas que é um critério de avaliação de outras formas de língua reais. Acho que era isso que eu falaria em resposta à sua provocação. Não poderia ser mais claro. Certo. Renato, então, obrigada pela provocação, ela é realmente, como o Fábio falou, é muito interessante para a gente pensar. O que o Fábio já colocou, acho que tem tudo a ver com o contexto do Fernão de Oliveira mesmo, né? Mas pensando e analisando com os nossos olhos, que são os únicos de que dispomos, né, Fábio? O que eu vou dizer é que não há fala isenta. Então, ao escrever essa proposta de material, essa gramática, o Fernão de Oliveira tem um objetivo, e aos nossos olhos modernos, tem uma ideologia por trás disso, né? Segundo os estudiosos do Fernão de Oliveira, o seu propósito é mais político do que pedagógico, inclusive. Embora a justificativa inicial do texto seja de que foi baseado em materiais que ele fez para ensinar aos filhos de um duque, né? Você vê que o material, o tempo todo, ele discute questões de ordem política, expansionista, que tem tudo a ver com o momento de Portugal, do que com a própria questão pedagógica, do ensinar. Ele discute muito mais essas questões políticas expansionistas, né? Então, esse material dele vai ao encontro do que a gente chamaria hoje de uma ideologia de instauração dessa ideia de superioridade da nação portuguesa, em feitos, em conhecimento, em avanço científico, que demandavam que a língua também alçasse a esse status. Né? Por isso, ele se coloca nessa relação de amor e ódio com o original, né, os originais a partir do qual ele se inspira. Mas é uma correlação de fatores que o leva a escrever sobre uma língua que teria status suficiente para dar conta desse império, né, na visão dele, que surgia e que deveria se agigantar, né? Na sua formação de identidade, como o Fábio colocou, e na contraposição da alteridade, que são essas novas terras, né?
não poderia caber o uso de uma língua que não a sua língua nacional. Então, vai nesse objetivo. O que os próximos gramáticos vão seguir esse objetivo. O que vai diferenciá-los é que o Fernão de Oliveira, ao buscar essa língua nacional, ele tenta se afastar do latim, enquanto os demais gramáticos, talvez por sua natureza religiosa, eu acho que esses outros fatores também entram em jogo, né, vão enaltecer o português justamente por suas semelhanças. E a gente sabe que muitas vezes, forçando uma barra e criando semelhanças que nem seriam tão grandes assim, buscando refazer, né, um caminho de refazer a ortografia, buscando escritas que teriam sido mais antigas, com base em documentos discutíveis, né? Mas é parte disso, Renato, dessa questão política e desse conjunto, né? Identidade, expansão, língua de nacionalidade. A língua, a gramática, ela era um dos itens que poderíamos dizer que compunha esse quadro ufanista de Portugal nesse momento, né? A gramática. Sim. Como... Certo. Obrigado pela resposta, muito clara. Nós estamos aqui, chegando já, nós do Nordeste, né, às 22 horas, né, Nós do Sudeste também. Do Sudeste também. Só lá no Norte. Aqui está cedo ainda. Aqui está cedo ainda. Está cedo. Todos os nossos colóquios, a gente sempre passa um pouco das 22 horas, e aí a galera daqui do Nordeste tem esse hábito de dormir cedo, né? Mas tá muito proveitoso. Eu gostaria de saber se alguém mais quer se posicionar, né? Eu quero só dar um alô pro pessoal de Serra Talhada, que eu vi que está aí. Um abraço para os serratalhadenses do Vale do Pajeú. Tem galera aqui de Serra Talhada, de Alagoas, tá, Fábio? Tem gente de Alagoas aqui, tem do Ceará. Bom, gente, nós chegamos à marca de 100 pessoas e o Meet não permitiu mais. Então, a gente tinha um número enorme de candidatos a entrar e ficaram nesse rodízio de entrada e saída. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse resultado. O alcance da fala de vocês também foi muito didático, muito produtivo. Quem era da área e quem não era, acho que vocês fizeram com que todos compreendessem que ter mais momentos como esse para que possamos elevar a importância, não só do ponto de vista da erudição, mas em todos os outros pontos de vista da língua para a formação do indivíduo. E é isso, gente. Agradecer mais uma vez ao professor Fábio, à professora Fernanda, pela disponibilidade, pela fala. Nos colocamos à disposição, certo? Agradecer a todos os professores presentes, né? Professor Renato, professora Soraya, os professores da Uniplan, professores FASEC, professores do Instituto Federal. Acho que eu devo esquecer alguém, porque era muita gente, eu não consegui ver todo mundo, certo? Gente, muito obrigado. Aqui eu encerro. Soraya, se você quiser fazer alguma... Só gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Fábio e à professora Fernanda pela disponibilidade em participar do nosso evento. Muito obrigada, adorei as falas, né? Os nossos alunos estão aqui todos muito agradecidos pela contribuição de vocês, e é isso, muito obrigada mesmo.